Oi, povo, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, nós temos uma pessoa muito especial aqui conosco. Vou começar dizendo que eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você tem achado desses vídeos. Se você gostaria de sugerir algum nome para que a gente possa conhecer, ter essa pessoa aqui, conhecer um pouquinho da trajetória. Então, deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Quem chegou aqui através desse vídeo, chegou nesse vídeo através de algum link, esse é o quadro Histórias em Destaque. Esse é um quadro da marca Conheça Cacoal, que você vai saber um pouquinho mais através das redes sociais, Instagram e Facebook. A Conheça Cacoal é uma marca, como eu disse, e Cacoal é uma cidade do interior de Rondônia. Eu recebo sempre assim, nas redes sociais esse questionamento. Então, se você não conhece Cacoal e quiser conhecer um pouquinho mais dessa cidade, desse município, você pode estar indo nas nossas redes sociais que você vai saber um pouquinho mais dessa cidade no dia a dia. Não só a história dela, você vai ver fotos antigas ali, um pouco da história da cidade, mas você também vai poder acompanhar o dia a dia, ok? Então, bora lá para a nossa entrevista, que hoje nós temos uma entrevistada pioneira. É uma pessoa muito conhecida por todos nós, muito admirada. Ela é anestesista, médica anestesista, homeopata, já foi vereadora, presidente da Câmara de Vereadores, também vice-prefeita do município e está engajada em muitos trabalhos sociais. Então, quero já apresentar para você, já peço logo, se você já não fez isso, você já pega a sua aguinha, pega o seu suco, acomode-se, porque nós vamos ter um bate-papo muito gostoso, você não vai querer sair daí. Então, bora lá, recebam com todo carinho a doutora Raquel Duarte Carvalho. Obrigada. Doutora, muito obrigada mesmo pela sua presença. Já vou começar com os presentes. Vou começar te presenteando a revista que eu faço, a revista Conheça Cacoal. Ela é uma revista compactada, né? Sim. Que traz um pouquinho mais da história do nosso município. Isso aqui é um mimo, é só para mim dizer que é um prestígio ter você aqui comigo. Obrigada. Muito obrigada mesmo por ter aceitado. A gente estava aí tentando encontrar uma data que fosse bom. Porque, doutora, você trabalha, hein? Eu vou querer saber exatamente em quantas atividades você está envolvida atualmente, mas vamos no início. Tá, obrigada. Por nada, vamos do começo. Doutora, você é natural de onde? Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade que chama Pindorama. Pindorama? Mas nasci por acidente, porque minha família, meus pais são do sul de Minas, meu pai trabalhava construção de estrada, e eu acabei nascendo lá perto de uma construção de estrada. Mas então não moravam lá, né? Não. Com um mês eu já voltei para o sul de Minas, Itajubá. E lá a minha família está estabelecida lá. Ai, cresceu tudo lá. E o que você, como que foi essa parte assim do seu desenvolvimento? Bom, eu cresci em Itajubá, escola, tudo, e senti vontade de fazer medicina e estudei bastante para passar no vestibular em Belo Horizonte, que era uma universidade federal. Certo. Doutora, quantos irmãos você tem? Nós éramos 7, uma faleceu. Eram 7. E só você é médica? Essa que faleceu era médica. Olha, a médica da família. Os outros são quantos? São meninos, meninas? Somos 6 mulheres e um homem. Olha o bendito fruto, que maravilha. Me diz uma coisa, quando foi que você fez a faculdade? Quantos anos? Eu entrei na faculdade em 1971. Certo. E terminei em 1975. E foi nessa época que a senhora conheceu o esposo? Sim, ele fazia medicina também, numa outra faculdade, em Belo Horizonte também. E como que foi esse encontro de vocês? Nós nos conhecemos num encontro religioso, de retiro de carnaval, lá em Minas. Lá eu tinha passado no vestibular, então me falaram, tem esse rapaz que estuda medicina, que já está em Belo Horizonte. Aí me apresentaram que
Eu falei, bom, pelo menos é um contato, porque eu não tinha nenhum parente em Belo Horizonte. Ah, não era um cupido que estavam Não. fazendo, era porque você estava lá para ter o contato de alguém. Olha Eu não que conhecia legal. ninguém em Belo Horizonte. Fui para lá sem conhecer ninguém. E deu Olha certo. que maravilha. E vocês se casaram quando? 1977. Isso. Que ano que você se formou? 75. Ah, olha, rapidinho se formaram, casaram. E aí, como que foi a vinda para cá? Para Cacoal. Para Cacoal, porque quando vocês chegaram aqui, vocês já estavam casados, sim. tudo? Não tinha filho, não tínhamos filhos. Certo. Mas inicialmente nós fomos para o interior de Goiás. Uhum. Moramos em Goiás 4 anos. Depois viemos para cá. Nós tínhamos um grupo de 6 médicos. Uhum. E esse grupo era contemporâneo de faculdade e tinha uma decisão que seríamos médicos missionários na Amazônia. E fomos procurando o local. Acharam o local em Cacoal, nosso contato era a doutora Degildo, que fez toda a parte burocrática para contratar os médicos. Ficou tudo certo. Então, assim, éramos 6. Viríamos os 6. Uhum. Mas tinha aquela coisa que você tinha que vir antes da chuva e depois da chuva. Então, ainda a gente meio que ainda trabalha com essa lógica da chuva. Viemos antes da chuva em 3. Eu, meu marido, um outro médico e a esposa dele. Viemos e começamos a trabalhar. E aconteceu que a sociedade dos 6 não deu certo, foi desfeita por vários motivos e naquela época não tinha internet nem WhatsApp. Para fazer isso era por telefone e a gente ficava 2 horas, 3 horas esperando uma ligação, mas... Ou 30 dias, 60 uma carta, né? É isso aí. Doutora, deixa eu entender, esses 6 médicos, era um programa voltado para medicina ou tinha outro viés? Não, assim, nós éramos os 6 médicos, nos conhecemos na faculdade, todos nós éramos cristãos, cada um de uma igreja evangélica, e a gente participava de grupos de estudo bíblico, tinha uma certa convivência, a gente tinha uma convivência boa entre nós. E formamos uma sociedade, né, legalmente constituída. Mas a gente às vezes pensa uma coisa e Deus faz outra, né? Mudou. A esposa de um falou, não vou mais, outra, não, eu não quero ir. Por algum motivo, acabou que a sociedade se desfez. Nós tínhamos um nome, chama Equipe Maranata. Ai, que legal! Mas tudo bem, a gente mantém assim a amizade ainda, o contato. Cada um ficou num lugar. Eu e meu marido aqui, tem um outro em Divinópolis, tem outro em Machado, no interior de Minas, tem outro em Iporá, Goiás. Esse casal que veio com vocês, eles estão onde agora? Não, estão no interior de Minas Gerais. Ai, que bacana. E por que eles voltaram? Não se adaptaram? É muito complicado as decisões individuais, né? Que se você vem com um propósito, um grupo, de repente aquele grupo se desfez. Então, às vezes, você começa a pensar em outros objetivos, né? Até eu e meu marido também pensamos, vamos voltar. Aí a gente acabou ficando. Certo. Doutora, quando você chegou aqui, como que era Cacoal? Era uma cidade pequena, não tinha asfalto nenhum, energia era só durante o dia, à noite não tinha. Então, ou você tinha gerador para tocar geladeira, tudo, ou então a geladeira não funcionava, servia de armário. É verdade. Me diz uma coisa, você veio toda cheia de planos e nova, e iniciando essa parte de carreira, teve algum momento que você foi, acho que não foi isso bem que eu pensei? Não, assim, a gente sentiu paz e sabia que tinha uma orientação de Deus para isso, e foi tranquilo. Não foi fácil, sempre teve, todos nós passamos por dificuldades, né?
Mas... Nesse momento, qual foi o maior desafio que você acredita ter enfrentado? Digo em todos os sentidos, tanto na profissão, quanto na questão da cidade, de ser uma cidade pequena, né? Com poucos recursos. O desafio você tem sempre que ir tentando fazer o melhor que você podia com os poucos recursos que havia. E quando meus filhos nasceram também, assim, eu ficava pensando, puxa, será que não era melhor eu estar lá, no centro, né, do que aqui? Mas foi tudo bem, nasceram aqui. Quando eles nasceram, tinha médico especialista nessa área aqui? O doutor Ildevar foi o primeiro, aí tinham quantos médicos quando você chegou aqui? Não eram muitos, não. Eu não lembro exatamente quantos. Mas, assim, tinha o hospital do governo, que o doutor Adegildo era o que coordenava. Que eu acho que é a unidade mista. Mas era um hospital de madeira. Era do Ildevar ainda? Não. Assim, a unidade mista era um hospital de madeira lá na BR. Depois foi desmanchada. E aí a unidade mista passou a ser no hospital do Dr. Ildevar. Ah, tá. Mas tinha Dr. Paulo Elifas, tinha Dr. Toshio, Dr. Ildevar, e tinha os médicos no hospital público, né? Tinha Dr. Paulo Nonato, Dr. Adovaldo, Dra. Eudalice. Então, a gente tinha os médicos que conseguiam fazer a cesariana em mim, que fizeram, mas não tinha anestesista. E eu sendo anestesista. Oxe, não podia ser auto-anestesiar. Não podia. Gente, tá certo. Doutora, me conte mais, então. Aí vocês chegaram, se instalaram, começaram... Onde foi o primeiro lugar que você trabalhou aqui? Na unidade mista, que era um hospital de madeira, chamava Hospital São Francisco. Eu acho que eu nunca ouvi esse. Mas você deve ter foto. Pode procurar que tem. Na BR, era ali na BR. Do outro lado ali, tipo... Porque eu lembro que tinha um hospital do outro lado da BR ali, quase que de frente das Três Irmãos, isso? É um pouquinho mais para baixo, né? Assim, mais então mais nessa direção que eu estou lembrando mesmo. Mas eu acho que é uma outra estrutura, que eu lembro já de uma estrutura já de alvenaria, uma coisa assim. Essa de alvenaria acho que era o Hospital Jesus Nazareno, do Dr. Carlos Mota. Agora, o hospital que eu estou falando era o São Francisco, que o doutor Adegildo, que era o hospital dele, e ele, eu acho que cedeu para o governo, alguma coisa assim. Mas, depois foi desmanchado. Mas foi tudo bem, meus 2 filhos mais velhos nasceram lá, nesse hospital de madeira, e a filha nasceu já no hospital que era do Dr. Ildevar, né? Quando mudou para o hospital Unidade Mista, que hoje já é um estacionamento. É verdade. Tudo muda, né? Não é? Tudo verdade. E depois disso, vocês trabalharam no Hospital São Paulo? Depois nós começamos, assim, montar um hospital, um consultório, né, particular, e depois começamos também mais para frente no Hospital São Paulo. Eu não lembro desse consultório. Esse consultório era onde? O primeiro foi na Avenida General Osório, no 2º piso. Faz muito tempo. Em segundo piso, embaixo era o quê? Hoje, por exemplo... Acho que era o comércio ali, perto da Central Calçados, eu acho, em frente. Olha que ali tinha um consultório. Também trabalhamos num consultório de madeira, que era ali, onde hoje é como é que chama? Esqueci o nome lá. Mas ali é mais central. A gente procurou, assim, trabalhar em vários lugares até encontrar o caminho, né? E o caminho nosso foi ali no Hospital São Paulo. Vocês ainda estão no Hospital São Paulo? Sim, assim, não como sócios. A gente trabalha lá, né? Temos consultório, eu faço anestesia alguns dias, mas atualmente eu trabalho também na clínica junto com o meu filho, com o Joézer. Certo. Quantos anos vocês ficaram... há quantos anos vocês estão no Hospital São Paulo? Eu nem lembro, faz muito tempo. Umas 3 décadas? Não, acho que menos, né?
uns 15 anos, 20 anos. Ah, perfeito. Doutora, eu já vou perguntar. Eu não guardo muito data. Não, tá ótimo. Já vou perguntar logo o que eu falei um pouquinho antes de nós começarmos. Hoje você está trabalhando em quantas... Você quer saber a minha agenda? Sim, porque é uma agenda puxada. Olha, hein? não, eu vou lhe falar, atualmente estou mais tranquilo, já foi pior. Olha, esperamos que esteja mais tranquila. Não, é porque eu cheguei a trabalhar em plantão, de pronto-socorro, à noite, ali no Hospital São Paulo mesmo, na própria unidade mista também dei plantão. Então, hoje, no setor público, eu trabalho no Euro, como anestesista, na CESP, que é o Hospital Materno Infantil, como anestesista, no Hospital São Paulo, também como anestesista, alguns dias, faço um consultório uma tarde por semana e faço consultório lá na clínica Cardios, onde meu filho trabalha, umas 3 manhãs, mais ou menos. Então, o tempo é assim, é bem uma coisa atrás da outra. Dizer assim que, hoje eu estou de folga. Eu estou tentando aposentar do serviço público, mas a burocracia para aposentar não é fácil, não. Você tem que... Depende de documentos, aí você consegue aparece que precisa de outro, mas ainda não... Eu estou crendo que até o final do ano eu consiga. Mas em termos de descanso, de ociosidade, você anseia por isso ou é burocracia mesmo? Não, eu não tenho essa vontade de ficar parada, fazendo nada, não. Eu gosto do que eu faço, gosto do que eu trabalho. É claro que a gente tem que ter noção que nós temos limites, a idade vai nos limitando, coisas que eu fazia há 30 anos atrás, hoje eu não faço. Então, certos tipos de cirurgia mais complexas, eu já passo para a pessoa mais nova, né? Que tem mais assim, como é que fala? Eu não posso ficar passando por muito estresse, né? Não tem idade para isso. Acho que o estresse já foi, agora, mas continuo trabalhando ainda. Doutora, depois de tantos anos na medicina e nessa área de anestesista, você olhando para trás, você em algum momento ou hoje fala, eu gostaria de ter me especializado em outra área, gostaria de ter escolhido uma outra profissão, porque você falou que eu gosto, é nesse sentido que eu gostaria de perguntar, você realmente se sente realizada na sua profissão? Sim, como anestesista, clínica geral também, eu atendi muito, né, pronto-socorro, e nos últimos anos eu fiz uma pós-graduação em homeopatia. Então, eu viajava para São Paulo todo mês quando tinha avião. Consegui fazer o curso, consegui fazer prova de título, então eu tenho título de especialista em homeopatia. Sei que a homeopatia ainda é assim, existe muita dúvida, o que é homeopatia, como funciona, mas eu tenho ido muito para a área da naturopatia, da fitoterapia. Eu terminei agora uma pós-graduação de fitoterapia. Então, e eu sei assim que você trabalha assim na medicina tradicional, você trabalha com muita química. E na parte da homeopatia, na fitoterapia, na naturopatia, você trabalha com coisas naturais que te ajudam a ter uma cura. Né? Não estou desfazendo da medicina tradicional. Tem hora que realmente não tem jeito. Mas tem muita coisa que você consegue, que a pessoa consegue melhorar simplesmente mudando alguns hábitos. Por exemplo, tomando água. Muita gente não toma água, essa água. Tomar essa água é verdade, com sabor, hein? Então, você tomando mais água, eu já vi pessoas que iam para o consultório com muitos sintomas. Na orientação, olha, tome mais água. Começou a tomar água, voltou curada. Olha, outra pessoa fumava muito. Assim, para de fumar, parou de fumar, sarou. Então, assim, teve mais qualidade. Tem muita coisa que
nós podemos ganhar saúde e bem-estar mudando hábitos de alimentação, de repouso, de exercícios, né? Isso tudo é importante. Falando em exercício, a senhora é de fazer exercício? Eu não tenho muito tempo, sabe? Então, assim, na verdade, às vezes quando eu estou caminhando no Euro, lá é longe, eu estou fazendo exercício, a caminhada aqui. Que maravilha. Mas eu faço fisioterapia 2 vezes por semana, sabe? E realmente, assim, eu acho que se eu tivesse que modificar alguma coisa no passado, eu procuraria ter tido mais exercícios físicos, né? Uma melhora na alimentação, isso aí. Olha, eu queria dizer que a gente faz a pergunta aqui, o entrevistado nem espera a gente perguntar, ela já responde. Que é justo, eu tenho uma pergunta aqui onde eu queria saber se você mudaria alguma coisa no passado, a resposta. Eu procuraria ter uma vida mais saudável, com mais exercícios físicos, mais repousos, né? Assim, muitas vezes a medicina é muito... Às vezes você está num lugar que só tem você para fazer aquilo. E às vezes você é meio quase que obrigado a ficar trabalhando sem ter um repouso necessário. Entendi. Já teve época aqui que eu lembro que eu era a única anestesista e era chamada aqui, ali. Quando surgiu essa história de celular, eu rapidinho comprei um celular, mas demorou 2 anos para ter antena. E para as pessoas terem também, né? Porque teve uma época que os poucos que tinham também não tinha nem para quem ligar, nem de quem receber ligação. Mas hoje é muito, hoje assim, a tecnologia ajudou muito. WhatsApp, né? Eu fico impressionada. Eu faço uma foto aqui, uma amiga minha lá nos Estados Unidos já vê na hora. Se eu falo, gravo, ela já vê lá também, né? A comunicação. Então, a comunicação aumentou. Fantástico. Realmente, é uma coisa assim, espetacular. Verdade. Doutora, falando dessa parte ainda da medicina, me diz uma coisa. Teve alguma situação em particular que te marcou? Seja positivo ou negativo? Como médica, uma situação que você viu, que você participou, que você presenciou, que te marcou? Sempre tem algumas que a gente nunca esquece, né? Mas assim, às vezes alguma complicação, né? Eu já tive paciente, isso logo no início, um paciente que após o ato anestésico, ele apresentou vômitos e aquilo levou a uma parada cardíaca. E eu sozinha com uma enfermeira fazendo reanimação no paciente. Ele voltou, o coração voltou a bater, ele recuperou, mas são coisas que eu nunca mais esqueci, né? Meio... Surpreendeu, não trouxe aquela ação imediata, que maravilha. Mas assim, são... E outras coisas... Olhando assim para a área religiosa, que é uma coisa que a gente escuta bastante, já que eu estou com uma médica, né, não vou perder a oportunidade. Você já teve algum paciente ou viu alguma situação daquela assim, não tem jeito, e você viu o milagre acontecer ali? Olha, eu já... Que vira e mexe a gente ouve alguma coisa assim, e os médicos falaram, não tem jeito, aí já... só Deus, e de repente eu me lembro, acontece. Assim, vagamente, assim, eu lembro que tinha uma criança indígena, isso há muitos anos atrás. E, assim, o médico encaminhou que a criança tinha que ir para São Paulo, que não tinha recurso aqui e tal. Mas eu lembro que a mãe dessa criança era cristã, uma índia suruí, eu acho. E ela disse assim que queria gente para fazer oração para a criança. E eu lembro que eu fiz oração para a criança, veio mais alguém que fez oração para a criança, mas a mãe insistiu que tinha que fazer oração para a criança. Tudo bem, foi feita oração para a criança e a criança foi encaminhada para fora. Não sei se foi para São Paulo, Cuiabá. Naquela época a FUNAI às vezes tinha até avião para levar, né? E eu sei que essa criança foi
E quando voltou, chegou lá, não tinha mais nada, né? Assim, tinha sarado, tinha melhorado. Olha que maravilha. Aí, são coisas assim que a gente não continua acompanhando, mas foi um fato que aconteceu. Eu lembro que a mãe, eu quero pessoas fazendo oração para o meu filho. Todo mundo ela chamava para fazer oração para o filho dela, sabe? Mas a médica falou, não, tem que ir para São Paulo, Cuiabá, não lembro qual capital. Foi. Chegou lá, falou assim, não tem mais, tá curada, pode voltar. E teve alguma situação que você entendeu que o fato que o Senhor te capacitou e que você estudou, mas aquela coisa assim, isso aqui fez diferença por conta que eu estava preparada em termos de conhecimento para executar isso? Não, acho que praticamente todas as atividades que eu tenho feito, assim, eu faço de acordo com com o conhecimento que eu já adquiri ao longo, não só na faculdade, na especialização, mas ao longo da vida. Uhum. Não tem como você tirar as horas de voo, né? Uhum. Quando você, assim, a experiência de vida te ensina muito. Tem coisas que eu aprendi que não foi na faculdade, nem foi na especialização, foi ao longo da vida. Profissionalmente, o que mais hoje o que foi mais marcante no seu aprendizado? O que você aprendeu que destacou assim? No aprendizado? Sinceramente, eu não sei. Assim, eu sei que no aprendizado, qualquer área, existem regras, existem normativos. Você, como jornalista, tem regras e tem normativas. E na medicina também tem, né? A gente procura fazer a coisa certa dentro daquilo do limite que eu tenho, né? Agora, tem assim, eu me lembro, um fato interessante, que quando nós chegamos na unidade mista de Cacoal, em 1980, o hospital não tinha oxigênio. E aí, e os médicos faziam cirurgia sem oxigênio. Aquilo me assustou um pouco, sabe? Assim, mas aí... Deu certo todas as vezes? Deu certo. Ai, que maravilha, hein? Deu tudo certo. Mas é uma coisa que hoje você não consegue nem imaginar, né? É verdade. Então, eu lembro que eu levei... Tem um aparelho que chama Ambu, que você deve conhecer, que é um sistema que você puxa ar do ambiente e joga dentro do paciente. Ah, eu ouvi falar. É Ambu. Uhum. Você pode colocar oxigênio ou também sem oxigênio ele vai colocar só o ar do ambiente. Mas eu lembro que eu deixei lá e falei, esse aparelho, falei assim, eu posso precisar, né? Mas assim, foi assim, uma coisa, eu admiro no doutor Adegildo, numa firmeza e numa visão. Nós chegamos e ele falou assim para mim, aqui vai ter uma faculdade de medicina. Eu falei assim, nossa, esse médico deve estar otimista, está muito otimista e sonhando. Uma cidade sem asfalto, sem energia. E falando que ia ter uma faculdade de medicina. Mas a gente percebe que Cacoal foi melhorando. Hoje ela é um centro regional. Né? Mas eu acho que ela é o que é justamente por conta dessas visões. Porque a gente vê outros municípios que não desenvolveram. É verdade. E aí, como jornalista, eu já entrevistei muitas pessoas pioneiras que trazem esse mesmo relato. Assim, que não, Cacoal vai crescer. Dá a impressão de que esse pensamento impulsionou. Era geral, né? É um pensamento coletivo. E aí foi impulsionando de maneira que as coisas foram acontecendo. Mesmo o próprio shopping é um médico lá de Rolim de Moura que deu o pontapé inicial. Né? Hoje, não sei se é presidente do Sebrae local, ela está há poucos anos em Cacoal, e ela fala que vê muita diferença. Se eu não me engano, ela é de Ariquemes, veio de Ariquemes para cá. E ela fala que vê muita diferença na postura das pessoas que moram em Cacoal. A gente percebe pessoas empreendedoras e, às vezes, com político ou sem político, as pessoas
estão fazendo alguma coisa, né? Então, às vezes, não depende tanto da parte política. É claro que a parte política precisa, é importante, mas a gente percebe que tem lugares que a dependência é muito grande da parte política e a qual já tem assim uma vida própria, né? Ela caminha. Doutora, vamos falar da política falando nisso, né? Já que entramos nesse assunto. Por que você entrou na política? Conte-nos. Olha, se você lembra do Dr. Paulo Elifas. Lembro, muito. Né? Entrevistei ele acho que umas 2 vezes. Faleceu, mas assim... E eu fazia anestesia para ele, no hospital dele ali no Cristo HGO. Rei, né? Hoje é HGO, na época chamava Cristo Rei. E tinha uma certa amizade com ele. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, entra no partido e sai candidata a vereadora. Isso em 1996. Eu falei, eu preciso de uma semana para conversar com o marido, conversar com Deus e para tomar uma decisão dessa, porque eu nunca pensei. E realmente foi uma semana, oramos, sentimos paz, aí dei a resposta positiva. Entrei no partido que ele estava era o PMDB, entrei no partido e saí candidata a vereadora. Eu tinha vergonha de pedir voto, não pedia para ninguém. E se eu não me engano, foi a mais votada. Fui a mais votada. Foi, assim, disparado. Fui a mais votada, não tinha nenhuma ligação com a política em si. Né? A gente tinha, assim, obras sociais que a gente sempre se envolveu pela igreja, que foi a Faz Bem, a Fundação Vida Nova, e assim, o envolvimento com a população no hospital público e nos hospitais particulares também. Mas entrei na política e não me arrependo. Eu sei que foram 12 anos como vereadora e 4 anos como vice-prefeita. Quem sofreu mais foram meus filhos, que eram, né, pré-adolescentes, adolescentes, e eles falavam que não me achavam, não tinha WhatsApp para... Não tinha. Não. Então, às vezes a mãe desaparecia. E nesse momento, foram 12 anos, né, como vereadora, mais 4 como vice, Sim. E atuando na medicina. Sim. Que eu lembro que era assim, eu falei, meu Deus, dorme, que horas que dorme, que horas que a pessoa descansa, era final de semana. Eu lembro que eu frequentava a ABU e muitas vezes a senhora estava lá levando uma palavra para nós e daqui a pouco tinha que sair porque tinha um chamado. Tinha um chamado. É. E, então, assim, bem atuante. Em relação à política... durante esses 4 anos, teve alguma situação em particular que você fosse, nossa, isso aqui eu achei muito legal ter participado, ter promovido, ter estado junto, e tem alguma coisa nesse período que você esteve que você, isso aqui eu não gostei? Olha, assim, a política, ela assim, você sempre tem coisas boas e coisas que você não tão boas. Mas, assim, eu não consigo lembrar especificamente de uma coisa. Eu lembro, assim, que eu fui presidente da Câmara por 2 anos, e naquela época a gente promoveu uma reforma da Câmara, ampliação e reforma, que eu acho. Depois teve outra também, né? Uhum. Mas eu lembro que foi uma reforma. E foi também o primeiro concurso para a Câmara também, que na época que eu fui presidente. Concurso público? Da Câmara, né? De funcionários da Câmara. Que bacana. Mas depois, assim, o tempo passa, né? Passa. E negativo, lembra de alguns? Às vezes, assim, na política, uma coisa eu aprendi na política, que gratuitamente você arranja inimigos, né? Pessoas ficam... porque você é de outro partido, você é de outra linha, então você já de alguma forma... Você inventam coisas a seu respeito, criticam você, mas assim, eu aprendi a lidar com isso. E aprendi que 5% sempre vai ser contra você. Então, você não vai ser unanimidade. Mas você procurando fazer as coisas certas, ouvindo as pessoas que têm experiência, isso é importante, né? Quando eu fui presidente da Câmara, eu lembro muito bem que eu aprendi muita coisa, escutei as pessoas que tinham experiência, me lembro muito bem, assim, as pessoas que me ajudaram muito ali, a vereadora Lourdes Kemper, muito minha amiga, né, hoje, muito querida. Hoje já promovida, Olinto Júnior,
José Carlos, a Lúcia, que era da tesouraria da casa. Só assim, foram pessoas que me ajudaram muito, muito mesmo. E às vezes eu pensava uma coisa e falava, não é, o melhor caminho é esse. E a gente que tem um pouquinho de consciência, você às vezes pensa em fazer uma coisa, mas se a pessoa que tem mais prática fala, não, o caminho é esse, vai por esse caminho, escuta os conselhos de quem sabe, né? Não vai pela sua cabeça. Que legal. Olhando para esse lado da política, qual que você acredita que foi sua maior qualidade? Sua maior qualidade ou maior característica como envolvida na política? Pegando justo essa fala assim. Eu acho que o meu temperamento, eu sou mais conciliadora, sabe assim, eu não sou de brigar. E até eu era muito criticada aqui. Você não briga, você não cobra muito, você tem que brigar mais. Mas não é o meu perfil de ficar brigando, né? Agora, a gente sabe que tem os políticos que são agitados, né? Nas suas atividades. Mas eu sempre procurei manter conciliação, paz, procurar fazer a coisa certa. O caminho é esse, vamos. Assim, o projeto é esse, vamos. Doutora, e você sempre foi assim ou você se construiu assim? Que essa personalidade... Na vida toda, assim, você tem um perfil que você vem desde criança, né? Você tem um temperamento, seu temperamento e o caráter, você herda dos pais, da sua educação, e a gente percebe que ao longo dos anos a gente é moldado também pelas experiências de vida. Uhum. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho dos projetos sociais? Tudo bem. A senhora citou a Fundação Vida Nova. Foi o primeiro projeto social que vocês estiveram envolvidos? Acho que foi, sim. Fundação Vida Nova. Que vocês fazem parte da Faz bem também. O que eu ia dizer, da construção lá, da fundação, né? Cernic também, nós estávamos na primeira logo no início também. Mas o Cernic vocês fizeram parte, a Fundação Vida Nova vocês têm... Instituímos. Vocês instituíram. Como que foi isso? Por que vocês instituíram essa fundação? É uma história antiga, não sei se você vai conseguir captar, porque na época não existia conselho tutelar. E eu lembro que nós tínhamos uma juíza, a doutora Nair Mignone, nem sei se ela está viva ainda, talvez esteja. Esse nome eu não lembro de ter ouvido. É bem antiga. E a gente tinha uma certa amizade e eu lembro que ela falou conosco assim, vocês não poderiam, eu e umas amigas, dar uma assistência para uns menores que a gente prende, daqui a pouco a gente solta, a gente prende, eles voltam, eles ficam roubando, né? Menores, 12, 13 anos, cometendo pequenas infrações. Não tinha uma legislação para proteger e orientar esses meninos, mas eles eram presos aqui na delegacia, ficavam separados, mas ficavam presos. E aí ela pediu que a gente pudesse dar uma assistência a esses menores. E fomos eu e mais umas amigas visitar esses meninos, vimos que não sabiam ler, então começamos a ensinar eles a ler lá na delegacia. Mas assim, aí nós éramos um grupo, umas 4, 5 pessoas, e cada um fazia aquilo que sabia fazer melhor, ensinar a ler. Eu não sei ensinar a ler, mas tinha uma professora que conseguia fazer isso. Eu procurava ver a questão de saúde, de medicamento, mas aí a gente sentiu a necessidade de nos organizarmos como uma instituição. E acabou que formamos a instituição Fundação Vida Nova, que inicialmente ela atendia esses menores infratores. Uma pessoa que estava no início conosco, que você conhece bem, a Edna Okabayashi, talvez ela tenha mais história para te contar. E começamos, mas assim, alugamos uma casa, começamos a acolher esses meninos, porque os pais não queriam esses meninos. Entendeu? Assim, muitos pais, assim, esse menino, não quero nem saber dele.
virou tipo um orfanatozinho pequeno, mas de menores infratores. Entendi. Então a gente começou a trabalhar com esses meninos. Não foi fácil porque eles eram muito difíceis e a gente não tinha muita estrutura, né, para cuidar disso. E realmente é importante uma estrutura boa, mas fizemos aquilo que a gente conseguia dentro das nossas possibilidades. Depois veio o Conselho Tutelar, que começou a mudar as regras, que tem que ter todo um acompanhamento. E foi muito bom o Conselho Tutelar, que pôde acompanhar. O Conselho Tutelar vai na família, né? Uhum. Porque muitas vezes a família não quer o menino. Mas uns recuperaram, outros não. E isso depois a fundação que era ligada para atender menores, ela se adequou para atender dependentes químicos. E começamos, né, num sítio ali perto, depois do Hospital Regional, na linha 6, né, que hoje tem lá um grupo que toma conta lá, que cuida, que a instituição pública, se você faz uma fundação, ela tem a vida própria dela, entendeu? E tem todas as regras que é, inclusive, fiscalizado pelo Ministério Público. Perfeito. Então, assim, nós não estamos ligados diretamente lá. A gente acompanha, às vezes, no Conselho Fiscal, alguma coisa, mas a gente sabe que o pessoal que está trabalhando lá é ligado a uma igreja e que dá uma assistência boa para quem quer se recuperar do dependência química. Se a pessoa não quiser... Não tem jeito. Não tem jeito, é difícil. De vez em quando eu faço alguma matéria do Absai, da Vida Nova, e aí eu vejo muitos seguidores entram em contato, querendo telefone, querendo eu quero que interne meu filho, eu quero que... Não tem jeito se a pessoa... A pessoa tem que querer. Inclusive, eu lembro que eu fiz uma matéria do Absai, que ele tinha os dois, né, o feminino e o masculino. E quando eu entrevistei, o pastor que era diretor na época, ele falou que eles iam desativar o feminino, porque era mais complicada de cuidar, né? De cuidar, as mulheres eram... Mais difícil, é difícil fugiam mais rápido. E a recuperação também era quase impossível. De 10 não recuperava nenhuma, enquanto de 10 ainda recuperava 1 ou 2 homens. Assim, é necessário um trabalho multidisciplinar. E muitas vezes você tem que ter o psiquiatra, o psicólogo, o médico, o terapeuta, o professor, né, o monitor e a família. Porque quando a família resolve apoiar aquela pessoa que está em tratamento, é muito mais fácil. Mas muitas vezes a pessoa não tem nem família, né? Doutora, eu diria que é quase tudo na vida, se a pessoa não quiser, né? Que é assim, tipo, vamos pegar um exercício. Não adianta você falar para a pessoa que ela precisa se exercitar ou que precisa tomar mais água. Que você pode oferecer a informação, você pode oferecer o conselho, pode oferecer a água, mas se ela não entender aquilo, ela vai tomar só aquela que você está, enquanto está na frente ali, depois não se torna hábito. Tem que mudar hábitos de vida. Acho que quase tudo, assim, a pessoa tem que entrar com uma vontade. Me diz uma coisa, e a Faz Bem? A Faz Bem, ela surgiu assim dentro da Igreja Batista e a coisa começou assim, realmente assim, foi feita uma solicitação, vamos atender consultas. Nós começamos a atender consultas sem ter uma instituição. Dentro da igreja, no gabinete pastoral, a gente fazia um atendimento médico. Eu, meu marido. Aí, com o tempo, eu lembro que a dona Ábia estava aqui, e uma diretoria se organizou como Faz Bem, Fundação Assistencial Batista de Ensino e Misericórdia. Então, tinha o ambulatório e tinha uma escolinha lá no Teixeirão, que depois a escolinha foi desativada, né? Hoje lá funciona uma instituição e aí realmente assim
Aí a gente acabou ficando nas duas fundações, né? Ai, que bacana. Mas a Faz Bem foi pela Igreja Batista. A Vida Nova, nós estávamos na frente, no início. Aham. A Faz Bem, a senhora está atendendo na Faz Bem ainda? Atualmente, assim, eu faço, a pessoa é encaminhada, eu faço atendimento no meu consultório. Ah, entendi. Vem com encaminhamento de lá. Mas lá na Faz Bem, atualmente, os professores da Faculdade de Medicina dão aulas de como atender o paciente, entendeu? Uma aula prática. Então, eles atendem, tem os professores, tem os alunos e tem toda a metodologia de atendimento ao paciente ali. Certo. Vamos falar um pouquinho da área espiritual? Vamos. Vou começar, que é a que eu lembro, que é a ABU. Me fale um pouquinho da sua relação com a ABU, a Aliança Bíblica Universitária. Aproveita e explica para o povo que está olhando o que seria a ABU. E depois me diz um pouco mais dos outros trabalhos que você e o seu esposo tiveram envolvidos durante esses anos. Muito bem. A ABU, eu e meu esposo conhecemos a ABU na época da faculdade, que é a Aliança Bíblica Universitária. E era uma época onde existia uma certa vigilância do governo, porque grupos comunistas nas faculdades, e havia grupos de estudos da Bíblia, grupos pequenos, e às vezes a gente distribuía algum panfleto, Novo Testamento, partes da Bíblia. E tínhamos reuniões, né, de vários estudantes de várias igrejas evangélicas, não era só a Batista. E na ABU, quando nós viemos para cá, começou a faculdade, né? Então foi se iniciado um grupo de ABU aqui. Vocês que trouxeram então a ABU para Cacoal? Eu não lembro se a gente trouxe ou se a gente deu, como é que fala? Acho que a gente só assim deu apoio. Deu apoio, suporte, certo. Perfeito. E quais são os outros trabalhos que vocês realizaram, né, nesse sentido, envolvido com a igreja ou socialmente? Não... Tá, meu marido sempre deu muita aula de Bíblia, até hoje, né? Inclusive assim, ele grava os estudos da Bíblia e eu espalho pelo YouTube afora. Ele continua dando aulas na igreja, aula bíblica, né? Eu dou apoio. O que eu sei fazer mais é tocar um piano, mais os hinos da igreja, né? Olha, gente, a lista, a pessoa é médica, olha, tá envolvida, fez estava lá no vereador, nas câmaras, tudo, e a pessoa toca. Não, mas assim... faz pós-graduação. Meu pai é que foi o responsável, porque ele colocou que todos os filhos tinham que ir para a aula de música. E isso, há quantos anos atrás? Há mais de 60 anos atrás. Olha que pai ele da falou hora, assim, hein? todos os filhos vão aprender música. Uns continuaram, outros não, outros, né? Mas você gosta de tocar? Eu gosto, É algo que te dá prazer? gosto, assim, aprendi, gosto. Não, assim, não tem mais tanta facilidade quando eu era mais novinha. Mas eu acho que mais é os hinos da igreja. Que bacana. Muito bem. Doutora, e viagens? Você gosta de viajar? Gosto de viajar, mas assim, não temos assim, aquele hábito de viajar muito, não. Sabe? Já viajamos, assim... Qual o lugar mais legal que você já foi? Ai, gostei tanto de conhecer esse lugar. Bom, assim, há bastante, acho que mais de 30 anos atrás, eu e meu marido fizemos uma viagem, um congresso internacional que foi na Coreia, sabe? Então, e ali a gente teve a oportunidade de conhecer outra cultura. Depois passamos uns dias no Japão, em Tóquio, e uns dias em Los Angeles. E que era a viagem, né? Era o congresso missionário que a gente participou,
saindo daqui de Cacoal. Mas foi uma experiência muito boa. Agora a gente chega numa época da vida que a gente fica mais idoso, que a gente não tem aquele pique mais para ficar viajando muito, não. Tá certo. Me diz uma coisa, o que você mais gosta em Cacoal? Aqui em Cacoal? Uhum. Nossa, o que eu mais gosto? Eu gosto de Cacoal, gosto da estrutura da cidade. Não tem assim uma coisa específica que eu gosto mais. Gosto em geral. E quando quando a senhora não está trabalhando, nem nos plantões, nem nos trabalhos da igreja, o que a senhora está fazendo? Olha, eu procuro estudar, ler, gosto de ler, gosto de estudar. Tanto é que eu fiz pós-graduação de homeopatia, pós-graduação de fitoterapia, né? Hoje mesmo eu estava vendo alguma coisa sobre naturopatia. Olha! Então, assim, o estudo para mim me ajuda, me sinto bem estudando. Que maravilha. A senhora era aquelas de ficar assim, horas lendo sobre um assunto? Não, leio. Aí eu estou acostumada muito a ser chamada fora de hora, né? Qualquer hora. Igual hoje, para chegar aqui, você viu como que demorou. Não, então eu aproveito o tempo. Eu tenho um tempo livre, eu procuro ler, estudar, né? Conhecer coisas. Olha que bacana. Conhecer assim, o avanço da medicina em termos de metodologia de tratamento, de coisas mais naturais. Né? A base da homeopatia é que o nosso corpo tem uma capacidade de autocura. Então, basta você dar o estímulo certo, o seu corpo começa a reagir para se curar. Olha que maravilha isso, hein? Doutora, na vida, assim, na sua trajetória, qual foi a sua maior conquista? Conquista? E aí, é justa essa pergunta que eu perguntaria e aquilo que você mudaria. Então, assim, depois desse nosso bate-papo, se você lembrar de alguma outra coisa, além da de assim, ter... Para mim, assim, o mais importante é ter conhecido meu marido, né? Nós estamos casados já perdi a conta, desde 77. 46 anos. 77, 46. E os 3 filhos, né? Maravilhosos. Os 3 filhos. Conquistou uma família linda, hein? Tá perfeito. E mudaria só aquilo lá mesmo? Faria mais exercício? Beberia mais água? Teria uma vida mais saudável, de mais exercícios, alimentação mais correta, tomar mais água. Tá ótimo. Doutora, como que você define a sua trajetória? Como definir a minha trajetória? Uma pessoa que estudou e que se tornou uma profissional, se casou, teve filhos, temos netos. Então, assim, eu encaro como uma vida normal. Envolvi na política por um tempo, não me arrependo. Procurei fazer o melhor que eu podia quando estava na política. Mas eu procuro sempre fazer o melhor que eu posso dentro das minhas limitações. Não fico frustrada se eu não consigo uma coisa por circunstâncias. Eu sempre procuro fazer o melhor que eu posso. Eu entendo que é tipo uma filosofia de vida ou de crença que Deus é Senhor das minhas circunstâncias. Então, muitas coisas que às vezes eu gostaria e não acontece, eu entendo que Deus direcionou, sabe? Então, me sinto bem. Maravilha. Quem é a doutora Raquel Duarte Carvalho? Ou a Raquel Duarte Carvalho, né? Porque senão eu direciono para a médica. Raquel Quem é Duarte Raquel Carvalho. Duarte Carvalho? Eu sou esposa do Credival Silva Carvalho, mãe de Joézer, Jadiel e Ana Elisa, né? A avó
de Maria Clara, de Samuel, de Daniel e de Íris. Então, assim, isso é a minha família, né, principal. Agora, é claro que todos nós temos nossos familiares que são irmãos, que são parentes, tios, mas basicamente isso. A profissão é secundária. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha em fotos? Ah, as fotos que você garimpou, né? Aham, garimpei umas fotos. Aí eu estava gordinha. Olha só, olha a maravilha esse marido, hein? Mas faz bastante tempo. Essa aí é da BU, essa foi em 91. 91. E isso me parece que foi o primeiro registro. Foi a Leila Palmieri aqui, os outros não lembro, que me mandou essa foto. Ali é a Chiara. Chiara? Ali. Ah, essa aqui é a Chiara? Chiara. Ali eu não estou lembrando quem. Que legal. Doutora, sabe o que eu lembrei, falando da BU? Segura só um pouquinho essa foto, por gentileza. Eu lembrei da questão dos seus... que a BU, ela ficou, durante muitos anos, a sede dela foi num terreno de vocês, né? E também vocês tinham um projeto voltado para pessoas que queriam se profissionalizar. Quanto tempo foi isso? Fala um pouco pra gente sobre... Eu não lembro muito, assim, exatamente. Que eu lembro que teve algumas pessoas que se formaram, que foram atendidas por vocês, que foram... Assim, a gente ajudou algumas pessoas, muitas vezes as pessoas queriam estudar e a gente não tinha condição financeira, a gente ajudava financeiramente, mas assim, pontuais, não era um programa. Entendi. Então... E esses projetos sempre foram de comum acordo? Vocês dois tinham esses pensamentos? Não, ainda temos. Vamos direcionar. Olha que bacana. O que a senhora acredita que seja o mais incomum que vocês têm? A senhora e o doutor Credival? Não sei. Eu acho que nós somos normais. Entendeu? Assim, pessoas que você sente a necessidade de uma pessoa e se você pode ajudar, você ajuda. Mas eu digo assim, o que vocês mais pensam parecido, por exemplo? A senhora e o doutor Credival, a gente combina mais nesse tipo de pensamento? Que nós somos assim, nós valorizamos muito a igreja onde nós estamos. Os dois sempre tiveram esse pensamento. Nós estamos na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista. Quando chegamos era um templo de madeira e ela foi crescendo, igual a Cacoal, né? Foi crescendo, hoje tem um templo bonito. E outras igrejas foram surgindo a partir dessa primeira Igreja Batista de Cacoal. Então nós somos assim, a nossa vida se mistura com a Igreja Batista. Perfeita. Bora lá, sigamos com as fotos. Tem mais fotos? Temos mais fotos. Nossa, eu tava magrinha aí, hein? E os filhos? Aí o Joésia é a esposa dele. Os filhos, não é a filha, é a esposa. A esposa dele. Ai, que bacana. Essa foto é recente? É recente. Dia das Mães. É a camiseta de 34 anos de aniversário de Cacoal. Que bacana. Essa é a mamãe? Essa é minha mãe, mora comigo. E essa é a irmã? Irmã, caçula. Quantos anos a sua mãe tem? 93. Esse é o papai? Papai, já faleceu. Que já foi promovido? Já foi promovido. Muito bem. Aí foi em Pimenta Bueno, né? A senhora atende também fora da cidade? Era assim, ali eu ia lá fazer umas anestesias num sábado, sabe? Algumas coisas bem específicas, tinha ali o médico cirurgião, Dr. Vitor, e a empresa terceirizada, né? Hoje está muito comum isso, terceirização de serviços médicos. Então, eu cheguei a ajudar um pouquinho, não muito. Perfeito. Doutora, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Senão nós vamos para o ping-pong e vamos para uma finalização. Não, tudo bem. O ping-pong ele é bem simples, eu vou te dar uma palavra e você me devolve para outra.
Não sei como funciona, mas vamos tentar. Vamos, bora lá. Família. Família. Que palavra que vem à sua mente quando eu digo família? Edival, Joésia, Jadiana, Elisa. Adoro. Fé. Cristã. Certo. Esperança. Jesus Cristo, a única esperança. Trabalho. Médica. Dinheiro. Não traz felicidade, ele ajuda a cumprir objetivos, mas não deve ser um objetivo final. Viagem. É bom viajar, mas também não me faz assim, não sinto necessidade de ficar viajando. Certo. Saúde. É importante você ter saúde para cumprir o plano de Deus para a tua vida. Amizade. É importante ter amizades, né? E o próprio Jesus disse: ama o teu próximo, né? Procura amar o teu próximo, perdoar. Então, se a gente segue os caminhos de Cristo, é quase impossível você ter inimigo. Se bem que aquilo que eu te falei, na política, gratuitamente, a gente consegue inimigos que não gostam da gente. Entendi. Doutora, antes de finalizarmos, gostaria de dizer, antes de a gente ir para outra parte, que foi um grande prazer. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós temos uns vídeos. Tudo bem. Então vamos ver. Bom, meu nome é Júnia, eu sou a irmã mais nova da Raquel. Me pediram para falar alguma coisa sobre ela, algum depoimento. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar da Raquel. Bom, a Raquel saiu de casa muito cedo, com 17 anos, para estudar, fazer medicina, e acabou tocando a vida dela. E ela saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade. Então eu não tive assim aquela convivência mesmo forte com a Raquel, com a minha infância. Mas a Raquel nunca ficou longe de nós, sempre presente. E eu, criança, fui crescendo e a gente não teve tanto vínculo como irmãs. E assim foi a gente tocando a nossa vida. Há 2 anos atrás, eu conversei com a Raquel se ela poderia me ajudar a cuidar da mamãe, que estava bem doente, nós somos de Minas. E a Raquel falou, vem pra cá que a gente cuida da mãe. E nesses 2 anos que eu tô aqui convivendo com a Raquel, eu tenho conhecido uma mulher fantástica. Raquel é uma pessoa que nos inspira, Raquel é uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa que parece que não tem parada. Quem conhece a Raquel sabe que ela é um mosquitinho elétrico. Vai e anda, vem, resolve, ajuda um, ajuda outro. Eu nunca vi a Raquel cansada, eu nunca vi a Raquel reclamar de nada. Raquel é uma guerreira, uma mulher temente a Deus, uma mulher que não mede esforços para estar ajudando as pessoas. E eu tenho visto esse testemunho aqui com as pessoas que eu tenho aprendido a conviver, que são conhecidos da casa, conhecidos da família. E o testemunho de todos eles é esse. A Raquel é uma pessoa de um coração enorme, um coração fantástico. E eu tenho convivido isso na pele com ela, eu tenho aprendido com ela o que é o temor de Deus, o que é a confiança em Deus. Eu, às vezes, fico um pouco agitada, eu sou mais agitada que ela. Eu falo, mas Raquel, isso. Ela, Júnia, confia em Deus. Deus tem a solução. Mas e se não der certo? Ela falou, ela sempre fala, tem um plano B. Mas qual é o plano B? Deus sabe qual é o plano B. Então eu tenho aprendido a conviver com uma mulher guerreira, uma mulher forte, uma mulher que a gente olha e fala, ela não tem problemas. Porque ela passa, ela transmite isso, mas ela luta para que todos os problemas sejam resolvidos. Mas a confiança dela de que Deus vai resolver os problemas é fantástica. Eu tenho aprendido a conhecer essa mulher guerreira que eu não convivi na minha infância. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu amo a minha irmã, eu respeito a minha irmã pelo que ela é, pelo que ela conquistou dentro de Icacoal. E eu tenho o maior orgulho de dizer
que ela é a minha irmã mais velha. E eu aprendo muito com ela, muito. Ela é uma pessoa maravilhosa. Quem convive com ela sabe do que eu estou falando. Talvez as pessoas aqui em Cacoal saibam mais dela do que eu realmente nesses 2 anos que eu convivo com ela. Mas é a cada dia uma descoberta, uma mulher forte, guerreira, pra frente, animada, não tem tempo ruim, vamos para uma cidade, vamos para outra, viaja daqui, viaja dali, sempre animada, sempre com um sorriso no rosto e sempre acalmando as pessoas. Essa é a Raquel, uma mulher temente a Deus, uma serva do Senhor e que vive o Evangelho todos os dias. Falar da doutora Raquel, para mim, é um prazer muito grande. Em todas as áreas da minha vida, ela sempre esteve presente. Ela praticamente nos adotou aqui em Rondônia, quando nós chegamos em Cacoal, nos anos de 85, 86. Eu a procurei como médica. E aí, ela, além de acertar na parte da saúde, ela me apresentou também a palavra de Deus, que é sobre Jesus Cristo. E ela me ensinou a ler a Bíblia, e eu passava para o meu esposo e para os meus filhos. Ela me ensinou como é que eu devia ter essa intimidade com Deus. Então, a Raquel é uma bênção. Raquel, eu tenho muito a agradecer para você de tudo que você fez, faz e sei que fará na minha vida enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Obrigada, viu, Raquel? Te amo. Tem sido um privilégio para mim compartilhar a vida com a Raquel. Nós temos mais de 47 anos de convivência, desde o namoro até hoje. E nós temos sido abençoados, nosso lar, nossa família, pela vida da Raquel. Uma mulher inteligente, uma mulher sábia, equilibrada, cuidadosa. Nós temos recebido grandes bênçãos na nossa vida pelo seu cuidado, pela sua disposição de servir a Deus, pela espiritualidade que ela tem. E nós, eu e os filhos e também aqueles que nos circundam, podem testemunhar da sua grande influência na vida das pessoas. Eu sou grato a Deus pela bênção de ter a Raquel como esposa e sei que ela foi um presente de Deus para mim, para os nossos filhos e para todos quantos a cercam e todos quantos convivem com ela. Louvo a Deus pela sua vida e peço que Deus continue a guardar e proteger a sua vida, continue a dirigir a sua vida e a nossa vida como casal. Obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor e obrigado por viver e ser uma moça, uma senhora fiel ao Senhor. Deus abençoe. Bom, eu tenho a grata satisfação de dizer que tudo que remete à minha mãe traz pelo menos 2 sentimentos, de alegria e de paz. Minha mãe transborda paz por onde ela vai. Para onde ela vai, parece que a paz vai junto, assim. Onde ela chega, se tá conturbado, o ambiente fica pacífico, fica tranquilo. E é uma pessoa que sempre quis promover a paz. Além dela carregar a paz com ela mesma, sem ela perceber, ela tá sempre tentando promover a paz entre as pessoas. E essa talvez seja uma das características que eu agradeço a Deus de ter aprendido. E eu tento exercer isso no dia a dia, no trabalho, e eu vejo que tá caminhando. E eu fico feliz com isso, fico orgulhosa, porque eu não aprendi isso sozinha. Eu aprendi com exemplo. Uma lembrança que eu tenho dela, quando eu era pequena, é que eu achava que ela não pecava.
Então eu lembro que várias vezes, quando eu era pequenininha, eu perguntava para ela: mas mãe, a senhora peca? Porque não, né? Era tão perfeito o jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de lidar com as circunstâncias que a gente ficava impressionada, ainda mais uma criança que está acostumada a ver as pessoas reagirem de uma maneira mais brava, mais intolerante, mais intempestiva, uma criança que normalmente é assim por natureza, e aí a gente vai se espelhando nos nossos pais desde o nascimento, né? E eu agradeço a Deus por ter essa referência, por ter tido essa referência de mulher, de mãe, de esposa, de profissional. Até hoje eu me pergunto se ela ainda está em pecado, porque é impressionante o modo como ela age, essa mansidão, essa temperança, essa tranquilidade, mesmo diante dos problemas mais complicados, mais complexos, diante do caos instalado. Ela é sempre esse rio tranquilo, né? Essa pessoa pacífica, tranquila, amável, solícita. E eu só posso agradecer a Deus pela honra, pela graça que Ele me deu de ter nascido como filha da doutora Raquel. Isso é motivo de orgulho, de alegria e é motivo de agradecer a Deus e louvar a Deus todos os dias da minha vida. Te amo, mãe, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por ser o que a senhora é. Te amo. Bom dia, é com muito prazer que eu vim falar a vocês sobre a minha mãe, a doutora Raquel, e prestar essa homenagem, que para mim ela é uma pessoa de grande valor, de muita coragem, muita resiliência, muita paciência. A história dela é de paciência, resiliência, amor, disponibilidade e ajuda ao próximo, vindo do estado de Minas Gerais para Rondônia na década de 80, o verdadeiro faroeste, fazendo a construção do estado de Rondônia, da cidade de Cacoal, engajada em vários projetos sociais na cidade, voluntária em muitas ações. Então, meu carinho, minha admiração e meu amor a você, minha mãe, por tudo isso que você tem sido nas nossas vidas, tem representado também na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas são gratas a você por muitos serviços prestados à sociedade em geral e nós, muito mais, porque temos o prazer da sua presença conosco em muitos momentos difíceis, onde você sempre tem uma palavra, sempre tem uma atitude positiva, uma equalização de situações ruins que se tornam fáceis pela sua temperança, pelas suas qualidades. Que Deus continue te abençoando, que nos seus próximos passos aí na medicina vibracional, na homeopatia, você tenha sucesso e possa se fazer entendida, compreendida e levar mais de Jesus para as pessoas e mais de saúde e de conhecimento de vida, como você tem sempre partilhado conosco suas perspectivas e suas percepções da vida que nos ajudam muito, tá bom? Um beijo, te amo, Deus abençoe, conta comigo. Doutora, é isso. Mais uma vez, muito obrigada mesmo. Gostei muito de tê-la aqui. Eu que agradeço. E um ótimo dia para ti, que tenha um ótimo restante de dia. E também uma ótima história, gente. Realmente, na sua trajetória, um pouco da sua família, da sua amiga, um pouco desse compartilhar, a gente consegue aprender muito contigo. Felicíssima por tê-la aqui. Gente, é isso. Fiquem aí. Eu e a doutora Raquel, nós vamos degustar o bolo enviado pelo Bom Sabor. Mandou um bolo de chocolate aqui para a doutora Raquel. E nós vamos degustar também um suquinho. E você, se você está preparado, já está na hora, então, de começar a fazer o seu lanchinho também. Fique aí, nós nos vemos no próximo episódio. Beijos!